Olá, este é o canal do Cristão Questão. No vídeo anterior tratei sobre a questão do dom de interpretação das línguas desconhecidas ou línguas estranhas e procurei mostrar, com base em 1 Coríntios 14:2, que essa forma de interpretação em evidência nas ODCs pentecostais que sugerem Deus falando aos homens não é algo bíblico e, portanto, não é confiável. ODCs, entenda, organizações denominadas cristãs. Esse tipo de manifestação em que o homem fala como se fosse Deus surge pela primeira vez na história da igreja, já no século II, através de um homem chamado Montano, o qual liderou um movimento chamado montanismo, não confundir com montanismo. Montano desprezava as escrituras e dizia que ele era um instrumento nas mãos de Deus e que, quando falava, era o Deus Todo-Poderoso quem falava, à semelhança de uma pessoa tocando um instrumento musical. No continuar da história da igreja, o montanismo foi combatido, mas não foi destruído, pois várias práticas montanistas são vistas ainda hoje no seio das assim chamadas igrejas pentecostais. Talvez não em todas, mas em algumas isso é notório. No vídeo de hoje, vou continuar a análise dessa questão, analisando um vídeo que é parte do testemunho vivido por uma cristã, a irmã Vanderleia Alves. Vamos então ouvir a irmã Vanderleia. A interpretação de línguas, meus queridos, é uma demonstração sobrenatural por intermédio do Espírito Santo, das línguas que estão sendo proferidas no lugar onde nós estamos. Como já mencionei, o dom de interpretação de línguas depende do dom de variedade de língua, para que então ele possa entrar em funcionamento. Eu nunca tive a experiência com esse dom espiritual, de interpretar uma língua estranha que eu estivesse falando ou que outra pessoa estivesse falando num culto. Mas eu tive uma experiência bem interessante num dos cultos, no momento de adoração, onde eu comecei a falar em línguas estranhas. Ao mesmo tempo em que eu falava as línguas estranhas, eu também tive uma visão. Eu via como que raios de fogo caindo sobre a cabeça de algumas pessoas que estavam lá. E aí, depois que eu terminei de ministrar o louvor, um irmão me procurou para compartilhar que quando eu orava em línguas estranhas, o Senhor permitiu com que ele interpretasse aquilo que eu estava falando. E o mais incrível é que ele disse que a interpretação era a seguinte: Senhor, vem com os teus trovões de fogo. Senhor, vem com os teus raios de fogo sobre nós. Então, olha só que incrível isso. Eu achei extraordinário. Eu fiquei muito contente quando ele compartilhou aquilo, porque quando eu falava em línguas, eu não entendia o que eu estava declarando, eu tive uma visão de fato dos raios de fogo caindo sobre a cabeça de algumas pessoas, mas eu não sabia que aquilo que eu estava falando era isso, que a oração que eu estava fazendo era essa. Bem, quero deixar registrado aqui meus agradecimentos à nossa irmã Vanderleia Alves. Agora eu vou fazer uma análise da experiência da irmã. A irmã registrou análise o doquimazo, Depois, quem quiser, pode pesquisar melhor sobre essa palavra, doquimazo. Então, fazer uma análise aqui da experiência, conforme foi narrado pela irmã. Muito bem. Então, ela diz em dado momento o seguinte, abre aspas: em um dos cultos, no momento de adoração, onde eu comecei a falar em línguas estranhas, ao mesmo tempo que eu falava as línguas, eu tive uma visão. Eu via como que raios de fogo descendo sobre a cabeça de algumas pessoas que estavam lá. Essa é a narração da irmã. Agora vamos fazer uma análise. E nessa análise nós procuramos
procuraremos ver se há amparo bíblico para uma experiência desse tipo. E o texto que nós achamos está em Atos 2, capítulo 2, versículo 3. Está diz assim: foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Quero que se dê uma observada a narração da irmã e no que diz o texto bíblico. A narração dela diz assim, que naquele momento ela via como que raios de fogo. Observe, correlacione raios de fogo com línguas repartidas como que de fogo. Depois que ela dizia que descia aquilo sobre a cabeça de algumas pessoas que estavam lá. Você vai para o texto bíblico e diz que essas línguas de fogo, assim, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, essa parte da experiência da irmã 100% compatível com o texto bíblico. Essa é a nossa primeira análise. Bem, agora vamos analisar sobre a interpretação da fala em língua estranha ou língua desconhecida, que foi registrado pela irmã. Então, ela diz na narração o seguinte: e aí, vamos abrir aspas para a irmã, e aí, depois que eu terminei de ministrar o louvor, o irmão me procurou para compartilhar que, quando eu orava em língua estranha, o Senhor permitiu que ele interpretasse aquilo que eu estava falando. E o mais incrível é que, disse que a interpretação era o seguinte: Senhor, vem com os teus trovões de fogo. Senhor, vem com os teus raios de fogo sobre nós. Para averiguarmos a base bíblica textual para essa experiência, nós vamos analisar o que está também escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, onde Paulo escreve o seguinte: porque fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e Espírito fala mistérios. Eu quero chamar a atenção para a parte do versículo que diz assim: não fala aos homens senão a Deus. E qual era a interpretação do que ela havia falado? A interpretação era a seguinte: era, Senhor, vem com os teus trovões de fogo. Senhor, vem com os teus raios de fogo sobre nós. Então note bem que a interpretação da língua estranha ou língua desconhecida aqui, ela mostrou aquilo que a pessoa estava falando com Deus e não o oposto. O texto bíblico diz o seguinte: o que fala em língua desconhecida não fala aos homens senão a Deus. E a interpretação mostrava uma fala não aos homens, mas uma fala a Deus. E esse é o segredo da interpretação das línguas desconhecidas ou línguas estranhas. Então, essa experiência dessa interpretação, comparada com o texto bíblico, ela tem 100% de aprovação comparado com aquilo que Paulo escreveu, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. E agora finalizo esta breve abordagem. Você pode concordar ou não. Entretanto, a sua salvação é a principal questão. Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos ajude. Amém.